Nesse vídeo, eu vou te mostrar 6 dicas no VS Code para melhorar o seu workflow com Flutter. Fala galera, beleza? Eu sempre recebo aqui nos comentários algumas perguntas sobre qual tema eu utilizo no meu VS Code, por que as cores do meu editor, e as fontes que eu utilizo são diferentes, e também como eu crio arquivos de forma avançada aqui dentro do VS Code. Então nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas de como customizar o seu VS Code para programar melhor ali tanto para Flutter e claro para outras linguagens de programação que você vier a trabalhar. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal e também se inscreva para novos vídeos de programação e de Flutter toda semana. Bom pessoal, então vamos para a pergunta que mais me fazem aqui nos comentários, que é qual tema eu utilizo aqui no VS Code. Então faz muitos anos, pessoal, que eu utilizo esse tema aqui chamado Drácula, tá? Ele é um tema, né, vocês vão entrar aqui, ó, draculatheme.com, e vocês vão ver que ele vai ter aqui para várias aplicações diferentes. Então ele não tem aqui só, né, para Visual Studio Code, mas ele tem lá para Visual Studio, para Sublime, para JetBrains, para terminais, né, para o Slack, enfim, tem para várias aplicações diferentes. Então, como que você vai instalar ele? Então, aqui no seu VS Code, né, você vai entrar, vai procurar a extensão Drácula, então é a Drácula oficial, então eu já tenho ela instalada. Quando você abrir, vai estar aqui, ó, Drácula oficial, e é bem simples, tá? Porque a extensão aqui, né, o tema, ele tem quase 5 milhões de downloads. Então, é uma extensão que é usada aqui por muitos desenvolvedores, né, ao longo do, né, em todo o mundo. E aí também a instalação dele, né, depois que você instalar, basicamente você pode vir aqui nas configurações, e aí você simplesmente busca aqui, ó, Theme, e aí ele vai aparecer aqui, ó, no Workbench, Color Theme, e aqui você pode ir alterando, né, o tema conforme você quiser utilizar. Então aqui eu tenho vários, eu estou utilizando aqui o Drácula, né, no Color Theme. Vocês veem aqui que tem outras opções, né, como o tema de ícone, né, eu utilizo aqui o próprio VS Code, e aqui vai ter também as outras opções, né, mas o principal aqui, né, é você mudar aqui o tema para Dark e escolher aqui o Drácula. Além disso, pessoal, uma outra pergunta que sempre me fazem é qual a fonte que eu utilizo no editor. Então aqui, se a gente colocar font, é só digitar aqui font, vai aparecer várias opções. Então aqui, ó, no editor Font Family, eu utilizo a FireCode. Então basicamente, pessoal, a FireCode ela é uma fonte gratuita feita especificamente para programação. E por que ela é interessante, né? E por que eu utilizo ela também já faz anos? Existem várias fontes desse mesmo tipo aqui, né, dessa mesma família da FireCode, mas o principal para programação, né, pessoal, é você utilizar as famosas ligatures. Tá? E o que são as ligatures? São basicamente esses símbolos diferentes que vocês acabam vendo aqui nos meus vídeos, né, conforme eu vou programando. Tá? Então o que acontece? Né? Quando você vai programando, existem vários símbolos que você vai utilizar, né, como o E lógico, setas, maior, igual, enfim, símbolos diferentes. E aí essa fonte aqui, ela dá suporte às ligatures, que vão converter uma combinação de símbolos, por exemplo, exclamação igual, ele vai converter isso no símbolo de diferente. Então a programação ela fica muito mais fácil do ponto de vista visual, para você entender ali, às vezes, né, uma lógica ou o que está sendo escrito no código propriamente dito. Então aqui um exemplo, né? Reparem, por exemplo, ó, que quando você está usando a FireCode com as ligatures, repare aqui no scope, ó, quando você utiliza lá um símbolo, né, um traço e um símbolo de maior, ele converte isso no código para você aqui como uma seta. Por exemplo, uma arrow function, que vai ter no JavaScript, no Dart, né, em várias outras linguagens. Você vai utilizar um igual maior e aqui na fonte ele vai converter para você para esse símbolo. Né? A mesma coisa o diferente que eu falei para vocês, olha, o exclamação igual sem a fonte, e com a fonte ele converte para você no símbolo de diferente. Então, como eu falei, fica muito mais visual e muito mais simples de você trabalhar e entender as lógicas e os símbolos que vão estar ali no seu código-fonte. Então, eu indico bastante para vocês a FireCode. É bem simples, você vai baixar, vai instalar no seu sistema operacional e vai fazer, então, o setup aqui, né, mudando para FireCode, né, aqui no VS Code. E aqui, como vocês estão vendo, né, tem aqui as fonte ligatures. Basicamente aqui você pode simplesmente editar aqui o JSON, né, ou habilitar e desabilitar aqui as ligatures, beleza?
E aproveitando, né, que a gente já está aqui no VS Code, muitos também me perguntam por que as cores aqui, né, das bordas do meu VS Code aqui, reparem que elas estão numa cor diferente. E se vocês repararem, né, todos os meus vídeos sempre está numa cor diferente, né, o VS Code. Então o que acontece, pessoal? É muito comum que o desenvolvedor acabe trabalhando em 2, né, às vezes até 3 ou 4 projetos no VS Code ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele está fazendo uma prova de conceito, às vezes ele está ali testando uma determinada tecnologia, ele está trabalhando no front-end, ele está trabalhando simultaneamente no back, ou mesmo ele está trabalhando ali em projetos que são distribuídos no repositório do Git da empresa. Então, às vezes, você tem micro-apps que são distribuídos e você está trabalhando em 2, né, ou 3 micro-apps ao mesmo tempo, ou em funcionalidades diferentes, enfim. Então, o que acontece? Existe uma forma de você customizar a cor aqui do ambiente para cada projeto que você está trabalhando. Então, por exemplo, ó, nesse projeto ele está a cor azul e nesse projeto aqui ele está a cor pink, aqui, enfim, né? E você pode customizar essas cores. E como que você faz isso? Existe uma extensão chamada Peacock. Ó, Peacock. Vamos só, ó, ele vai abrir aqui, já está instalado. Então, basicamente, você só precisa instalar. E aí, automaticamente, toda vez que você abrir um novo projeto com essa extensão instalada, ele vai, no workspace que você está trabalhando, ele vai setar uma cor de forma automática. Se você quiser mudar essa cor, você pode vir aqui no comando Center aqui do teu VS Code, e você pode mudar aqui, ó, Peacock, Change, né, e aí você pode mudar aqui, ó, vamos lá, ó, Peacock, e aí você pode entrar com uma cor se você quiser. Ó, então, basicamente, aqui eu posso escolher e entrar, né, com a cor que eu quiser ou utilizar uma cor favorita. Ó. Então, eu posso vir aqui, ó, e ir mudando para as cores que já estão favoritas. E essas cores vocês também podem mudar nas configurações ali do JSON, né, do próprio VS Code. Então, você pode mudar à vontade as cores e ele vai salvar isso no arquivo, né, do workspace, ali naquela pasta que existe do ponto JSON, né? Então ele vai ficar salvo e você pode, obviamente, mandar isso para o repositório do Git. Então isso é legal porque, por exemplo, às vezes você está trabalhando no projeto no front e no back, você tem cores diferentes ali para compartilhar entre os times, fica muito mais fácil você identificar em qual janela você vai estar trabalhando. Bom, pessoal, e a próxima dica aqui vai para quem programa o Flutter. Então, o que acontece? Quando a gente está programando aqui uma widget no Flutter, basicamente a gente acaba trabalhando com composição de classes, né? Então, são classes, propriedades que recebem, né, outras instâncias de classes e assim por diante. E o que acontece é que para essa árvore ficar mais fácil de você visualizar onde ela inicia e onde termina, principalmente aqui onde termina, né, repare que a própria IDE aqui, por meio da extensão lá do Flutter, coloca aqui esse comentário, estão vendo? No final, né, de cada widget. Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, ele está marcando que aqui é o fechamento do Icon Button, aqui ele está marcando o fechamento da Bottom Navigation Widget, e aqui está marcando o / Scaffold. Repare que é um comentário que você não consegue tirar, porque isso é feito automático, né, pela extensão ali do Flutter e do Dart. Então, como que é o nome aqui desse comentário? Então, o nome desse comentário é Closing Labels. E a questão, pessoal, é que você pode customizar a cor desses comentários, né, para, às vezes, ficar um pouco mais invisível para você e facilitar, né, um pouco mais a visualização, para ficar menos poluído o texto. Então, como que você faz essa customização? Você vem aqui nas configurações do VS Code e você vai digitar lá, Color Customizations. Ó, Customizations. E aí aqui vão ter algumas opções. O que interessa para a gente é essa terceira opção aqui, ó, Workbench Color Customizations. Tá? Então aqui quando você clicar, você pode abrir aqui o settings.json. Caso essa opção não apareça para você, você pode abrir o settings.json diretamente, tá? E aí você vai criar manualmente esse trecho aqui de código em JSON. Então você vai colocar lá workbench.colorcustomizations e aqui você vai adicionar o closing labels aqui para o Dart. Né? Então você vai colocar dart.closingLabels e aqui você vai passar a cor que você quer que fique para label. Então, por exemplo, eu coloquei uma cor aqui que é próxima ao background que eu tenho do tema que eu estou utilizando. Então repare que ele fica quase invisível, mas ao mesmo tempo eu ainda enxergo. Então ele dá destaque para mim aqui
principalmente para o código mesmo, mas eu sei que aqui está fechando, por exemplo, um icon button, tá certo? E eu posso alterar essa cor aqui da forma que eu quiser. Então eu vou colocar aqui um amarelo ali, tá? Vamos pegar aqui, ó, um amarelo só para vocês verem como que isso funciona. Então salvei, ó, reparem que agora ele vai atualizar, estão vendo? Todos aqui, esses closing labels, agora eles estão na cor amarela. Então você pode trabalhar desta forma também, tá? Então eu vou dar o Ctrl Z aqui, né? Porque eu estou trabalhando aqui nessa cor que é mais próxima ao background do meu editor. E aí, como eu falei para vocês, acaba ficando bem mais simples, né? Ali, bem mais fácil de você visualizar o código e não fica tão poluído. Então, essa é uma dica específica aqui para quem trabalha com o Flutter. E a próxima dica, pessoal, é na questão de criação de novos arquivos. Então o pessoal sempre me pergunta, porque quando eu crio um novo arquivo, ele aparece uma paletinha de comando, né? E geralmente eu vou lá e digito lá um /lib, né, /test.dart. E ele já cria ali o arquivo, né, de uma forma ali, digitando o caminho, né, o path daquele arquivo que eu quero criar. Então como que eu posso trabalhar? Então, existem duas formas, tá? Existe basicamente, eu vou colocar aqui o file para vocês verem as extensões. Então, basicamente, existem duas extensões. Uma que é mais simples, tá? E a outra que é um pouco mais completa. Existe a Create File, ó, Create File, que basicamente ele simplesmente vai abrir o caminho para você digitar com o nome do arquivo, tá? E a outra é a Advanced New File, que é essa que está habilitada no momento, tá? Qual a diferença entre as duas? A Advanced New File, basicamente você vai digitar aqui, por exemplo, ó, se eu digitar Models, ele vai aparecer dois caminhos que eu tenho dentro do meu projeto, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, Notes. Ó, ele tem aqui lib/provider/notes. Então aqui primeiro ele vai aparecer o caminho, né, o path que eu quero salvar o arquivo. Então aqui eu vou digitar o Notes, e agora aqui eu posso fazer um test.dart, e ele vai criar esse arquivo dentro dessa pasta, beleza? Isso é o Advanced New File. Já a extensão, pessoal, Create File, a diferença dela é que ela não vai aparecer o path aqui para você. Você vai ter que digitar o path todo manual, tá? E depois o nome do arquivo e a extensão. E aí ele vai criar isso para você. Tá? Então, depende muito do teu fluxo, né, de trabalho, tá? Eu geralmente deixo a Create File habilitada, né, para justamente não precisar ficar escolhendo aqui o caminho que eu vou trabalhar. Então eu já prefiro digitar todo o caminho, né? No meu fluxo de trabalho eu já acho mais prático. Mas não tem problema nenhum, ó. Você vai digitar aqui, ó, lib/models, por exemplo, e aqui você vai digitar um novo model, né, .dart. Sem problema nenhum, ele vai criar um novo arquivo, tá? Qual a diferença do sistema padrão? Que o sistema padrão ele vai abrir um novo arquivo ali sem extensão, sem nada, né? Sem o diretório muitas vezes, ou no diretório que você estava trabalhando, e depois você tem que dar um save ou um save as para fazer o salvamento. Então nesse caso aqui, ele já vai criar o arquivo no local correto. E outra pergunta que também me fazem sobre essa mesma extensão é como que eu ativo ela. Então basicamente, pessoal, eu customizei aqui os meus atalhos do teclado. Então para isso você vai ativar aqui o Command Center, né, do VS Code, e é só você digitar lá, ó, Keyboard, né, Shortcuts, e ele vai abrir aqui para vocês, ó, uma lista aqui com todos os atalhos que tem configurado no VS Code. Então, nessa lista, vocês vão buscar aqui pela criação de um novo arquivo. Então, basicamente, basta você digitar aqui, ó, New File, e aí vocês estão vendo que vão ter várias opções. E aí, o que acontece? Por padrão, pessoal, não vai estar aqui o Advanced New File. Então, basicamente, você vai excluir o Command-N ou Ctrl-N, que é para a criação de um novo arquivo, do que vier padrão ali do VS Code, e você vai procurar a extensão que você está utilizando, no meu caso aqui, ó, Advanced New File, e você vai colocar como um keybinding o Command mais N. Dessa forma você já ativa a extensão. Então agora quando eu digito Command N, ele vai, ao invés de criar um novo arquivo de forma automática, eu consigo dizer aqui, né, escolher o diretório e também vou poder digitar o nome do arquivo aqui para salvar, beleza? Então, mais essa dica aqui para vocês. E a última dica, pessoal, diz respeito aos links de execução que vão aparecer nos arquivos main e também nos arquivos de teste. Então, por exemplo, se a gente vier aqui no nosso arquivo main.dart, reparem que eu vou ter aqui automaticamente alguns links para você fazer a execução. Então aqui eu posso, por exemplo, clicar em Run e automaticamente ele vai ativar o modo debug para a gente, né? O Run no modo debug, ou ativar só em modo debug ou só ativar em modo profile.
O que muita gente não sabe é que eu posso customizar esses links que aparecem aqui, tanto no arquivo main.dart quanto no arquivo de teste. Como que eu faço isso? Você vai abrir, né, a sua aba ali de visualização de execução. Então você vai lá no menu, não vai aparecer aqui para vocês, mas você vai em View e aí vai ter o Run. E aí ele vai abrir aqui, olha, essa aba aqui na esquerda para a gente. Ó. Então ele vai aparecer aqui o teu projeto. E aí o que você precisa fazer basicamente é clicar aqui, ó, Open Launch.json. Se esse arquivo não existir dentro do teu projeto, ele vai criar um novo arquivo para você e vai depois sincronizar isso com o GitHub, né? Ou você pode simplesmente editar o arquivo que já existe. Então repare que quando você editar, ele já vai trazer aqui para vocês algumas configurações, né? Por exemplo, aqui o launch padrão, aqui o Flutter Mode para o Profile e aqui o Flutter Mode para o Release. A questão é que você pode vir aqui e criar, aqui outras opções. Então você pode vir aqui, por exemplo, e criar um name iPhone. Aí eu vou fazer a mesma, vamos dizer assim, a mesma request que eu já tinha, que é, por exemplo, a request launch e do tipo Dart. E aqui eu vou passar duas configurações a mais, tá? A primeira é essa propriedade aqui, Code Lens, e basicamente você vai dizer para onde que você quer mostrar, né? Se vocês virem aqui a descrição, né? Esse Code Lens ele vai mostrar então no editor, né? Lá no main, por exemplo, o link para você fazer essa chamada, né? Essa execução. Então aqui no Code Lens eu vou escolher aqui o Run File, né? Justamente para poder executar. Se você estiver trabalhando com teste, você vai fazer a mesma coisa, só que aqui vocês vão ver que vai ter uma opção, ó, Run Test. Então ele vai aparecer somente no main.dart do arquivo de teste. E aqui também eu passei aqui um device ID, que é onde eu quero executar. Criei um outro aqui que é exatamente igual, né, para Mac OS, né, mas com o mesmo estilo aqui de execução. Então repare que quando eu salvar agora o meu launch.json e eu voltar no meu main.dart, repare que agora eu tenho duas novas opções. Eu tenho um link aqui para rodar no iPhone e um link aqui para rodar no macOS. Então basicamente, ó, se eu clicar agora no macOS, ele já vai fazer aqui o launch, ó, ele já vai fazer a compilação do meu projeto para executar ali no macOS, né? Ou enfim, qualquer outro simulador que eu vier a executar. E essa dica aqui, pessoal, provavelmente vai funcionar, né, para outras plataformas que você estiver trabalhando. Então você vai poder customizar esse launch.json, se você está trabalhando com Node, com Java, com TypeScript, basicamente você vai configurar, mudar aqui o tipo aqui no caso a gente está usando Dart, mas você vai mudar o tipo, você vai passar os argumentos, vai passar, né, as outras funções que você vai trabalhar, mas você pode ter esses links aqui de execução, né, que acabam às vezes facilitando ali, principalmente em teste, tá? E aí, em qual cenário que é legal o teste, pessoal? Geralmente você vai ter ali o teste para as funções, mas você também pode ter, por exemplo, um teste golden, né, nas widgets que você está trabalhando. Então você pode criar ali um comando exatamente para rodar os testes de golden file. Então essas foram as 6 dicas, né, que eu queria apresentar para vocês hoje. Se você tem alguma outra dica de extensão ou de customização que você pode fazer no VS Code, que não são as que foram apresentadas aqui, deixa nos comentários. Se você também tiver alguma outra dúvida ou a explicação não ficou tão completa, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E com certeza, né, essas contribuições de vocês vão ajudar também outros desenvolvedores que estão procurando, né, por essas customizações aqui dentro do VS Code. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para apoiar o canal, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e eu vejo você aqui no próximo vídeo. Até mais!